Olá, crianças! Eu sou a professora Marina, estamos aqui para uma aula de ciências e hoje nós vamos ter uma aula bem interessante. Nós vamos falar sobre algumas mudanças que acontecem no corpo da menina e do menino e vamos aprender como é que se chama esse processo. Mas para isso eu quero te convidar a assistir um vídeo bem legal. Fique atento à letra dessa música, preste atenção, ela vai dar algumas dicas aí dessas mudanças. Acompanha comigo aí na telinha. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Me adaptar. Não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara não é minha. Que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Me adaptar. Não vou me adaptar. Me adaptar. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Legal, né, essa música? Essa música ela retrata uma fase muito importante da vida de todas as pessoas. Ou as pessoas já passaram por essa fase, ou estão passando, ou estão entrando nessa fase. E ela se identifica muito com você, aluno do 5º ano, que estão passando ou estão entrando nessa fase de transição, de mudança. E aí vem alguns conflitos na mente, algumas dúvidas, algumas incertezas. O que será que está acontecendo com o meu corpo? Por que que eu estou com o meu humor diferente? Por que que agora eu me irrito com facilidade?
Nossa, quantas dúvidas e quantas incertezas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essas mudanças que acontecem no corpo da menina e do menino nessa fase de transição de criança para se tornar adulto, né? E essa fase, ela tem um nome. Quero que você acompanhe agora comigo aí na telinha. O que será puberdade? Você já ouviu esse termo? Alguma vez você já ouviu essa palavra, puberdade? É justamente isso. Ela vai retratar esse tempo de mudança, esse tempo de transição do nosso corpo, que passa, né, da criança, vai entrando na adolescência e vai mudar para se tornar um corpo maduro, um corpo de uma pessoa adulta. E nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa aula, né? Olha só, uma das mudanças que acontece, né, chega logo no nosso rosto, que são as espinhas tão indesejadas, né, mas elas aparecem assim mesmo, tanto nas meninas quanto nos meninos. A mudança de muitas coisas. Nós vamos aprender um pouco sobre essas mudanças. A puberdade é uma fase que ocorre geralmente na adolescência e é marcada por diversas mudanças, desde físicas a psicossociais. Ela pode ser caracterizada como um período de maturação biológica, pois nessa fase ocorrem alterações que levam à transição para a fase adulta, ou também para a fase reprodutiva. Como assim, professora? Nessa fase, né, você vai ter mudanças físicas, o seu corpo vai mudar. O seu corpo de criança, tanto nas meninas quanto nos meninos, ele vai mudar, né? Você vai passar por um crescimento muito elevado, ou seja, você também vai ter uma mudança na sua maneira de pensar. E o seu comportamento no meio social também vai mudar. Por exemplo, um exemplo muito assim que acontece na sala de aula, né? Os meninos no começo da vida escolar deles, né, tem assim às vezes uma certa briguinha entre os meninos e as meninas, eles, né, parece que tem aquela competição, uma certa rivalidade. E quando vai chegando lá para o quinto, para o sexto ano, o olhar do menino para a menina começa a ser diferente. Eles já começam a se olhar de uma forma diferente, já começam a fazer uma boa amizade, já querem estar mais perto, né? Já deixa aquela certa competição para estar muito mais perto, para ser mais amigos, né? Para dar uma certa mudança de comportamento mesmo. E também você vai deixando aqueles comportamentos muito infantis, você vai querendo se tornar uma pessoa mais madura, seu comportamento já começa a ser também diferente, você se comporta no meio da sociedade escolar, no seu meio também, na sua família, o seu comportamento também muda. E o seu corpo ele vai estar sendo preparado, mudado, amadurecido também para uma reprodução. Ou seja, em determinado momento que o seu corpo já esteja pronto, você também vai poder reproduzir, ou seja, você também, se você não tomar os cuidados, você pode gerar filhos, né? E nós vamos aprender um pouco sobre isso. Acompanha comigo. A puberdade marca a passagem da infância para a fase adulta e resulta em uma série de modificações no corpo e mente do indivíduo. Aí nós vemos aí essas mudanças que acontecem. Olha só, a menina, criança, né, não tem nenhum pelo na axila. Aí vai entrando na puberdade, começa o surgimento dos pelos, né? Aí vai aumentando a idade, vai aumentando a quantidade de pelos até se tornar uma forma normal no seu corpo, né? A mesma forma os meninos, né? Além da axila, os meninos marcam no rosto, né? A barba, bigode. E aí vai começando o surgimento, aí às vezes fica um pouco falhada, e quando ele se torna adulto, a barba fica bem preenchida no rosto, né? Muitos gostam de usar barba, hoje em dia está muito em moda, né? A puberdade é o nome dado ao período de transição entre a infância e a fase adulta e acontece em meninas entre 8 a 13 anos de idade e os meninos entre 9 e 14 anos. Essa fase é marcada principalmente pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários,
e o início da fase reprodutiva. Tanto o homem quanto a mulher, nas meninas, o primeiro sinal da puberdade é o surgimento do chamado broto mamário, enquanto que nos meninos é o aumento dos testículos. Essa é uma mudança. Essa fase aí, nessa idade, tem algumas alterações, né? Nem sempre acontece na mesma faixa etária. Pode acontecer entre 8 a 13 anos. Tem crianças que começam mais cedo, tem crianças que começam um pouco depois. Não é uma regra para todos, tá bom? Pode variar de idade, dependendo do organismo de cada criança. Alterações comuns na puberdade. Durante a puberdade, uma série de alterações acontecem no corpo do indivíduo e o leva à maturação sexual. É a capacidade da reprodução. Nesse momento, observa-se um desenvolvimento físico, mas também mental e social. O início da puberdade é influenciado por uma série de fatores, incluindo fatores psicológicos, genéticos, condições ambientais e até mesmo a saúde do indivíduo e sua nutrição. Nessa época, o indivíduo perceberá, entre outras alterações, o surgimento de pelos, modificações na oleosidade da pele, surgimento das mamas. Em meninos, o aumento dos testículos. Em meninos, né, o aumento dos testículos. De uma maneira geral, podemos dizer que, independentemente do sexo, é importante que os adolescentes procurem ajuda, caso surjam dúvidas sobre as transformações que estão ocorrendo em seu organismo, ou caso surjam angústias, preocupações, medos, insegurança nessa época da vida. As principais modificações que ocorrem na puberdade são o estirão, né, puberal, é um rápido crescimento em estatura que dura cerca de 2 a 4 anos, né? Esse estirão é assim muito rápido, de repente você dorme num tamanho e acorda, você olha, meu Deus, esse menino parece que alguém puxou as pernas e o braço, ele cresceu demais. Porque a evolução do ser humano até a fase infantil, ele vai crescendo, mas não cresce tão grande. E há esse estirão que é visível, né, chama a atenção quando sai dessa fase da infância para entrar na fase adulta. O desenvolvimento do sistema reprodutor, tanto feminino, há um amadurecimento nos órgãos, quanto também o masculino. Há esse amadurecimento nos órgãos masculino também. O desenvolvimento do sistema esquelético muscular, os ossos, né, o esqueleto vai crescendo, o músculo. Acontece, é muito comum das crianças sentirem muitas dores nos ossos, é nessa fase desse crescimento. O aparecimento de caracteres sexuais secundários, que são pelos faciais nos meninos, os ombros ficam mais largos, eles vão tendo um corpo mais de pessoa adulta. Da mesma forma, as meninas, crescem as mamas, né, os seios, anca larga, ou seja, há um alargamento nos quadris, a cintura vai afinando. É um conjunto de alterações corporais que permitem distinguir o sexo feminino do sexo masculino. O aumento da oleosidade da pele, o que pode influenciar o aparecimento de acne, né? Então, nessa oleosidade, você precisa ter um cuidado um pouco maior com a sua pele, mas nós vamos finalizar por aqui e vamos dar continuidade na próxima aula. E não esquece, está um assunto bem legal, né? Curioso para você. Quer assistir de novo? Corre lá na plataforma Eduque. Lá você tem acesso a essa aula e outras. Até mais!